Fala aí, pessoal, como é que vocês estão? Tudo bem? Vamos lá, vamos para a segunda parte das nossas noções de modelagem de sistemas, que são muito importantes, elas vão balizar muita coisa que a gente vai fazer daqui para frente, tá? E esse ainda é um conteúdo um pouco denso, então o vídeo pode vir a ser um pouquinho mais longo. Vamos ver se a gente dá uma geral para vocês aí nessa parte de modelagem. Então vamos lá. Bom, só relembrando o que a gente viu no nosso último vídeo, né? O nosso interesse é encontrar um modelo matemático para o equilibrista de vassoura. Relembrando, o nosso objetivo, então, é equilibrar um cabo de vassoura na vertical, né? Então, esse ângulo psi, ele mede exatamente esse ângulo do cabo de vassoura, né, com a vertical. A gente quer fazer isso por meio de uma produção de uma força que sustente e que equilibre esse cabo de vassoura. Ou seja, na medida em que houver desvios desse ângulo com a vertical, eu tomar ações com a minha mão de forma a minorar esse ângulo ao longo do tempo. Tá? A gente também utilizou algumas considerações simplificadoras para a gente conseguir tratar este problema de uma forma um pouco mais simples, né? A primeira é fazer a análise apenas no plano XY, ou seja, a gente está considerando apenas a solução planar do problema. O movimento horizontal no eixo X, ou seja, a mão do molequinho só vai se mover no eixo X, ele não vai fazer nenhum tipo de movimento vertical para fazer qualquer tipo de compensação. Então, a força dele na vertical é simplesmente para sustentar o cabo de vassoura. E a força que ele vai fazer efetivamente para diminuir o ângulo é na horizontal. Tá? E a gente vai modelar, vai modelar toda a dinâmica. Mão, cabo de vassoura, atuador, né? E aí isso tudo vai ficar sendo o nosso atuador mais planta. Tá? Então, mão mais cabo de vassoura, tá tudo aí neste pacote. Bom, no nosso último vídeo, a gente viu que depois de várias manipulações matemáticas, estudar a física do problema, enfim, a gente chegou nesta equação diferencial que descreve a força Fx que o moleque está aplicando na mão dele lá, então F, né, a força no eixo X, com o ângulo psi, né? Então, é uma equação diferencial de segunda ordem, né? Nós temos ali a derivada segunda aplicada à variável psi. Não temos termo em derivada aplicada à força de entrada. Mas, por outro lado, a gente tem vários termos não lineares nessa expressão. Então, a gente tem ali psi ponto ao quadrado, a gente tem cosseno ao quadrado, a gente tem seno de psi vezes cosseno de psi. Né? Então, é possível controlar o sistema dessa forma, mas isso foge ao escopo de uma primeira disciplina de controle de sistemas lineares. Tá? Então, o que a gente precisa fazer é arrumar alguma forma para linearizar esse sistema, tá? De forma que a gente consiga aplicar as técnicas de controle de sistemas lineares que a gente vai estudar nesse curso. Tá? Bom, nesse problema em particular, a linearização ela é um tanto mais simples, tá? Porque a gente vai, como a gente está querendo a linearização em torno da vertical, ou seja, com psi aproximadamente igual a zero, então a gente pode usar alguns fundamentos de trigonometria para fazer essa linearização. Bom, então essa ideia da linearização da trigonometria, ela vem lá daqueles limites que a gente aprende lá no curso de cálculo 1, né? Seno de psi é aproximadamente psi, quando psi é pequeno, bastante pequeno, né? E o cosseno de psi é aproximadamente 1 nas mesmas condições. Bom, a gente vai assumir também, por uma questão simplificadora, que o psi ponto é uma variável pequena, mas não desprezível. A gente precisa da variação da velocidade do cabo de vassoura. Entretanto, o psi ponto ao quadrado, a gente vai considerar ele como sendo zero. Isso vem também da série de Taylor. Se a gente aplicar a série de Taylor nesse problema, a gente vai ver que, naturalmente, a gente não vai poder desprezar o psi ponto, ele vai fazer parte da nossa expressão. Entretanto, esse termo de grau superior, né, psi ponto ao quadrado, a gente vai supor um termo de ordem mais alta na nossa linearização e, portanto, a gente pode assumir ele psi ponto ao quadrado aproximadamente zero. Então, essas três expressões, elas vêm basicamente da aproximação via série de Taylor, né, truncada para o sistema ficar linearizado, né, ou seja, sem termos de ordem quadrática, tá? Bom, se a gente aplicar essas condições linearizadoras em torno do psi igual a zero, é importante lembrar isso, essas condições elas valem para
qualquer ângulo que esteja próximo do π igual a zero, tá? Nessas condições, o π ponto ao quadrado é aproximadamente igual a zero. O seno de π é aproximadamente igual a π em radianos, hein, pessoal? Não é π em graus, é π em radianos. Cálculo numérico, cálculo diferencial integral, ele é feito com π ângulo em radianos, tá? E cosseno de π igual a 1. Quando eu pego essas condições simplificadoras e aplico naquela expressão lá em cima, a gente vai ver, por exemplo, ó, que esse termo π ponto ao quadrado aqui, ó, ele vai sumir da minha expressão, tá? Como ele some, ele vai ficar igual a zero, todo esse termo aqui, π ponto ao quadrado, seno de π, cosseno de π, some, tá? Cosseno de π é aproximadamente igual a 1, tá? Cosseno ao quadrado de π também vai ser aproximadamente igual a 1. Seno de π vai ser aproximadamente igual a π. Então, essa expressão toda aqui, ela vai colapsar para essa expressão 1 que a gente dá dando um destaque para ela aqui. Jπ, dois pontos, menos mgl π é igual a fxl. L é o cabo, né, o tamanho do cabo do cabo de vassoura. O m é a massa desse cabo. O g é a gravidade, né, a aceleração da gravidade. E o J é o momento de inércia desse cabo em torno desse ponto de rótula que está aqui na mão do moleque. Tá? Então, note que ao usar essas condições simplificadoras, a gente partiu de um problema totalmente não linear para chegar num problema bastante mais tratável, solucionável do ponto de vista de sistemas lineares. Entretanto, esse modelo só vale para aquela condição π aproximadamente zero. A gente vai ver depois que esse π aproximadamente zero, ele não é uma coisa assim tão restritiva. Para o nosso caso de controle, um π aí de mais ou menos 10 graus, mais ou menos 15 graus, esse sistema de controle vai funcionar direito, tá? Vai fazer o que tem que fazer, tá? Naturalmente, se você pegar um π de 45, 50, 60 graus, aí, claro, essa aproximação seno de π igual a π em radianos já não vai valer, já vai ficar um pouco fora, tá? Mas, para essa condição em torno de π igual a zero, a gente vai ter essa expressão 1, J, π dois pontos, menos mgl π é igual a fxl, tá? E essa vai ser a equação diferencial linearizada em torno daquela condição operacional, que é o π igual a zero, que a gente vai tratar e vai fazer o projeto de controle, né, ao longo deste curso, tá? Claro que essa forma de linearização a gente usou indiretamente, né, o conceito de série de Taylor, né, vindo lá muito do conceito da matemática, da trigonometria, do cálculo, né, mas a gente muitas vezes vai precisar usar da série de Taylor mesmo para fazer a linearização dos nossos sistemas. Tá? Então, ao passo que o sistema linear é uma classe muito restrita de sistemas, sistemas não lineares englobam uma classe enorme de problemas, e uma variedade enorme de sistemas diferentes com características muito distintas entre si. É importante dizer que a natureza é não linear, tá? Então, invariavelmente, sempre que a gente estiver tratando de um caso prático, real, a gente vai estar tratando com um sistema que é não linear em alguma instância. Tá? Então, em maior ou em menor grau, a gente vai ter que assumir algumas condições simplificadoras ou linearizantes para poder tratar aquele problema, pelo menos dentro de uma faixa operacional viável. Tá? Então, a gente precisa ser capaz de linearizar esses sistemas nossos. A gente precisa ser capaz de ter um sistema que ele é não linear, torná-lo linear para os nossos propósitos de controle. E isso a gente vai usar da série de Taylor em torno de uma condição operacional estabelecida do nosso projeto. Tá? A gente vai tratar aqui de um caso particular interessante e muito recorrente na nossa prática aqui de engenharia de controle, que é quando eu tenho uma equação diferencial na qual existe uma função não linear aplicada em algum sinal interno dessa equação. Tá? A gente vai ver vários exemplos, vai discutir vários exemplos em um momento futuro, tá? Mas aqui, até para a gente poder fazer uma tradução disso que eu estou dizendo num contexto mais geral, eu vou usar uma representação geral, mas ainda assim fácil de enxergar o que a gente vai fazer. Tá? Então vamos considerar essa equação aí, tá? Um sistema de segunda ordem, y dois pontos de t mais α1 y ponto de t mais α0 y de t é igual a uma função
qualquer aplicada sobre a entrada U de t. Tá? Então, é uma função não linear qualquer que eu estou aplicando na entrada do meu sistema. Tá? Bom, eu quero linearizar essa equação diferencial em torno de uma dada condição operacional da entrada. Então, note, se eu estou aplicando uma função não linear sobre a entrada, essa função não linear aplicada sobre o sinal da entrada vai fazer com que a minha equação diferencial seja uma equação diferencial não linear. Tá? Para eu evitar esse fenômeno, eu vou escolher uma condição operacional do meu sistema, tá? E vou linearizar o meu sistema em torno dessa condição operacional para que, pelo menos em torno, na região, na vizinhança daquela condição operacional, o sistema tenha um comportamento mais ou menos linear. Detalhe importante, eu estou escolhendo aqui a entrada como sinal sobre o qual eu vou aplicar a função não linear apenas por uma questão didática, apenas porque é mais fácil mostrar para vocês. Mas isso não quer dizer que apenas esse tipo de problema pode ser tratado. Qualquer função que se aplique a qualquer sinal interno, a gente vai tentar um procedimento parecido. Vai haver ali algumas diferenças na escolha desse sinal, como que a gente vai tratar, se a gente vai tratar o sistema em cascata, enfim. Tá? Então, se eu tenho uma equação diferencial, tenho uma função não linear no meio estática, e depois tem uma outra equação diferencial, há várias combinações que a gente pode usar o mesmo procedimento. Mas aqui eu vou usar esse procedimento para a entrada, porque vai ser mais simples de eu demonstrar neste momento. Tá? Então, vamos lá. Vamos considerar que eu tenho uma função estática qualquer aplicada, não linear aplicada sobre a entrada. Seno de x, seno de u ao quadrado, logaritmo de u, qualquer função, tá, não linear aplicada sobre a entrada do meu sistema. Bom, eu quero fazer, então, aplicar a série de Taylor nesta função em torno da condição operacional que eu escolhi para a entrada, que eu estou definindo ali o de t é igual a um u operacional. É um valor constante em torno do qual eu quero garantir que, para pequenas variações em torno daquele valor de entrada, a minha linearização vai se comportar mais ou menos bem e eu vou poder tratar o sistema da forma de um sistema, de um sistema linear. Tá? Então, vamos lá. Série de Taylor. Eu tenho, então, a função f, tá? Essa função f, ela é f de u de t menos o operacional, ou seja, eu estou num pequeno delta em torno do u operacional, estou calculando essa função, ou seja, é a função sobre o u operacional mais uma lasquinha, tá? Isso vai ser o meu u de t menos o operacional. Isso aqui vai ser aproximadamente o quê? A função avaliada, calculada sobre o operacional, tá? Mais a derivada primeira da função quando u é igual ao operacional, vezes esse termo linear, u de t menos u operacional. Todos os outros termos de ordem mais alta, né, de grau mais alto, derivada segunda, 1 sobre 2 fatorial, derivada segunda de f, calculada sobre quando u é igual ao u operacional, u de t menos u operacional ao quadrado, e assim por diante, eu vou desprezar todos esses termos da minha série de Taylor, exatamente porque o meu objetivo aqui é pegar o termo linear. Então, eu estou pegando aqui um termo que é constante, estou pegando aqui um ganho, uma derivada calculada sobre um ponto, né, uma inclinação naquele ponto, e a função como uma reta em torno daquele ponto operacional. Tá? Bom, naturalmente, isso aqui então é a aproximação da série de Taylor. Eu posso pegar esse f sobre o operacional aqui e trazê-lo para a esquerda. Tá? Então, eu tenho aqui a função aplicada num pequeno acréscimo sobre a condição operacional, menos a condição operacional, é aproximadamente a derivada da função em u, quando u é igual ao u operacional, vezes esse termo linear aqui, u de t menos u operacional. Bom, naturalmente aqui, nesse termo, eu tenho o valor da função menos o valor da função no ponto operacional. Tá? Então, isso aqui me dá um delta de força, um delta de f, um delta de qualquer variável, o delta daquela função aplicada à entrada. Então, a gente vai denotar esse delta f de t. E aí, a gente vai estudar como que vai ser a nossa equação diferencial em torno dessa delta f. Ou seja, que eu já sei que tem uma condição operacional aplicada para ela, mas eu estou interessado única e exclusivamente no comportamento da equação diferencial nas vizinhanças
dessa condição operacional, nos deltas, exatamente desses diferenciais em torno da condição operacional, tá? Naturalmente, esse ΔF de t ele vai ser aproximadamente uma KF, que é uma constante de inclinação, é exatamente a inclinação naquele ponto operacional, tá? Então, a gente vai denotar isso por um KF. E aqui, da mesma forma, eu tenho o sinal U menos o operacional, ou seja, eu tenho um pequeno delta U em torno da condição operacional, tá? Então, tem um valor de U, é um pequeno acréscimo em torno daquele ponto operacional, tá? Então, eu tenho aqui o delta FT, desculpe, é aproximadamente o KF delta U de t. E essa vai ser a linearização que a gente vai usar quando a gente der uma função U de t nesse sistema. A gente vai ter que calcular o delta dessa função em torno da condição operacional que a gente colocou. Isso vai dar exatamente o delta U, que eu vou multiplicar por essa constante de proporcionalidade linear KF, e isso vai me dar uma estimativa da variação do F em torno daquele ponto. Tá? Então, é isso que eu estou dizendo aqui. Note agora que para pequenas variações da entrada em torno da condição operacional, delta U de t, a variação da função, delta f de t, será diretamente proporcional a esta delta U de t por uma constante de proporcionalidade kf. Claro que isso é uma aproximação por série de Taylor. Tá? De fato, meu sistema é não linear, só vai valer para as vizinhanças daquele ponto operacional que eu escolher. Bom, mas uma vez feito isso, a gente resolveu o problema da função. Agora a gente tem que ver o que acontece na equação diferencial. Tá? Note o seguinte, eu preciso, para aquele dado ponto operacional, estudar como que a equação diferencial se comporta nas vizinhanças daquela função, nas vizinhanças daquele ponto operacional que eu escolher. Tá? A gente vai fazer aqui uma simplificação que, nesse momento, a gente ainda não vai conseguir compreender as implicações dela, tá? Mas que a gente vai assumir como sendo uma coisa factível. Que quando eu colocar um valor operacional na entrada, independente de qual que é esse valor operacional, tá? A saída do sistema, depois que esse sistema decorrer o tempo de convergência dele, ele vai convergir para um valor de saída operacional, y operacional. Isso nem sempre é verdade, mas a gente vai deixar isso para depois. Tá? Neste momento, a gente vai assumir que se eu der um sinal na entrada do meu sistema que converge para o U operacional que eu estou tratando, esse sistema vai convergir. Essa equação diferencial ela vai evoluir de forma que, depois de um tempo, a saída convirja para um valor operacional, y operacional. Tá? Quando isso acontecer, naturalmente, quando eu der pequenas variações em torno de U, ou melhor, em U, em torno dessa condição operacional, isso vai me gerar pequenos desvios da saída Y também em torno do Y operacional. Tá? Então, a gente vai escrever que o delta Y de t é igual a um Y de t menos o Y operacional. Ou seja, é o valor da saída descontado do valor operacional. É um delta, uma diferencial em torno daquele valor operacional. Tá? Bom, então vamos lá. Eu tenho delta y de t, que é a diferencial minha em torno dessa condição operacional. Y de t menos y operacional. Eu vou derivar esse termo. Derivada do delta y de t no tempo, a primeira derivada, ela vai ser o quê? Ela vai ser pegar esse termo aqui e aplicar a derivada. Só que o y operacional é uma constante, então a derivada de uma constante é zero. E aí, quando eu aplicar a derivada neste termo aqui, vai sobrar só o y ponto. Então, o delta y ponto vai ser aproximadamente igual, pela minha aproximação de Taylor, y ponto. E se eu tomar a derivada segunda aqui, eu vou ter que a derivada segunda de delta y de t também vai ser aproximadamente igual à minha derivada segunda da própria função, y dois pontos de t. E isso vai valer para todos os outros graus, todas as outras ordens de derivada que eu tiver aqui. Derivada terceira, quarta, quinta, etc. Tá? Então, ao utilizar essa aproximação em série de Taylor e fazer a saída convergir para esse valor operacional de saída, que eu ainda não sei qual que é o valor, tá? Mas que eu sei, estou assumindo que existe essa condição, a diferença do y vai ser escrita exatamente dessa forma e todas as derivadas, seja da própria função y ou dos deltas de y em torno daquela condição operacional, vão valer aproximadamente a mesma coisa.
Se eu pegar esses resultados, então, e voltar na minha equação diferencial, o que vai acontecer é o seguinte. Eu tenho aí minha equação diferencial original. E aí, o que eu vou fazer? O y dois pontos, a gente já viu que é a mesma coisa, ou aproximadamente a mesma coisa, que a derivada segunda do ΔY. O y ponto é aproximadamente igual à derivada do ΔY. O y, a gente está fazendo isso porque a gente quer estudar em torno do ΔY. Eu não quero mais, eu sei que tem uma condição operacional, mas eu quero estudar a equação diferencial em torno dessa condição operacional. Então eu vou fazer essa equação diferencial toda em ΔY, toda em torno dessa condição operacional. E naturalmente eu vou avaliar essa função f em torno dessa condição operacional. Mas isso a gente já viu que vai me dar um kf, que é a derivada da função, a derivada da função naquela condição operacional, ΔU de t. E aqui eu tenho uma equação diferencial que ela é linear, totalmente linear. E aí é isso que eu vou usar para fazer controle. Então, invariavelmente, a gente vai utilizar este procedimento, tá, de série de Taylor para linearizar os nossos sistemas em torno de uma condição operacional para a gente poder tratar dali para frente apenas com sistemas lineares. A gente não vai tratar de sistemas não lineares aqui neste curso. Tudo que a gente for fazer, a gente tem que passar por esse procedimento antes. Desde, evidentemente, de que a função tenha, na nossa formulação, explicitamente uma não linearidade aparecendo. Se o nosso sistema ele já tiver uma cara linear, bacana, a gente vai dali para frente. Tá? Bom, agora a gente vai voltar para a função solução do equilibrista de cabo de vassoura. Tá? Então, a gente já fez a linearização desse sistema que a gente está usando como um sistema exemplo aqui, tá? Que é o jpsi, dois pontos, menos mgl psi é igual a fx vezes L. Isso aqui já é equação diferencial linearizada, tá? Em torno da condição operacional psi igual a zero para o nosso equilibrista de cabo de vassoura. Tá? Então, agora eu quero achar qual que é a solução dessa equação diferencial para uma dada força. Se eu aplicar um sinal de força nessa equação diferencial, como se comporta o ângulo psi ao longo do tempo? Bom, o que eu vou fazer aqui? Vou resolver a equação diferencial usando o Laplace. Então, eu vou aplicar a transformada de Laplace dos dois lados e vou usar as propriedades dela, linearidade e derivação real. Então, a gente vai ver aqui que a gente vai ter que js ao quadrado psi de s menos s, a condição inicial do psi de zero, menos a condição inicial do psi ponto de zero, então eu tenho duas condições iniciais, do valor de psi e do valor da derivada de psi, da velocidade de psi, tá? Isso vai ser igual a menos mgl psi de s, igual a L fx de s. Bom, eu vou fatorar o psi, vou isolar o psi na minha expressão, então eu vou pegar tudo que está aqui e vou jogar esse termo para lá, né? Desculpa, eu vou colocar esse psi em evidência aqui com esse psi, né? E aí eu vou jogar esses termos aqui, tá, com as condições iniciais para a direita, vou fatorar a coisa, vou separar a coisa, tá? Então eu tenho aqui que psi de s é igual a js sobre js ao quadrado menos mgl psi zero. Isso aqui é uma função. Mais um j sobre js ao quadrado menos mgl o psi ponto de zero, em zero. E L f de x de s sobre js ao quadrado menos mgl. Note que esse último termo depende da saída, explicitamente da saída, tá? Então, quer dizer, a função fx de s vai entrar aqui. Mas os outros não têm uma relação direta, não tem fx aqui nos outros termos, tá? O fx só entra, o fx de s só entra nesse último termo, tá? Então, como o denominador é comum aqui, o psi de s vai ser, então, js psi zero, menos j psi pontos de zero, mais lfx de s sobre js ao quadrado menos mgl. Tá? Bom, e aqui para a gente encontrar a solução, então, da nossa equação diferencial para uma dada entrada, né? Para essa entrada, eu venho aqui, coloco a transformada de Laplace dessa entrada e tento achar aí qual que é a transformada inversa de Laplace, né? A transformada de Laplace inversa para obter o psi de t, né? Para aquela dada entrada. Note que isso não é uma coisa fácil de fazer, tá? Porque eu só tenho dois argumentos para fazer isso. Eu tenho aqui, então, essa expressão. Eu tenho a minha tabela de transformada de Laplace.
O que a gente disse é que a gente precisa, naquela tabela de transform área de Laplace, encontrar, então, pares casados para essa expressão. Tá? Então, eu preciso então encontrar um par casado para essa expressão, assim, ou um par casado para cada uma dessas expressõezinhas aqui e somar o resultado. Tá? E isso para uma dada fx. Ou seja, eu tenho que fazer isso para cada uma das fx que eu tiver. Tá? Ou que eu quiser analisar. Tá? A gente pode consultar então a tabela para tentar buscar esse par. Dificilmente vai existir de cara. Eu vou ter que trabalhar essa expressão aqui bastante para conseguir essa solução, tá? Ou eu vou ter que aplicar a integral de inversão de Laplace. Tá? Então, assim, é um jeito ou outro. Tá? Será que a gente não consegue um caminho mais simples? Será que eu não consigo analisar esse sistema de uma forma um pouco mais simples, do ponto de vista de controle, para que eu consiga entender como que o meu sistema funciona? Já que eu quero que o meu sistema funcione para uma classe grande de entradas, ou uma classe razoável de entradas em torno daquela condição operacional? Então, essa é a nossa próxima pergunta. Como é que a gente faz para conseguir essa solução aí de uma maneira um pouco mais simples? Ou, mesmo que a gente não vá conseguir a solução explicitamente, a gente conseguir algum tipo de resultado geral a respeito dessa equação diferencial que me permita ter as ferramentas que eu preciso para encontrar um sistema de controle para aquele sistema. Tá? Vamos falar um pouco de um conceito extremamente importante para a gente aqui, que é a função de transferência. Tá? Então, num controle em especial, o nosso objetivo é nem tanto resolver a equação diferencial ou resolver aquele sistema para uma dada entrada. É claro que a gente vai fazer isso e vai fazer isso várias vezes. Mas o objetivo principal do nosso curso aqui é como que eu projeto um sistema de controle que valha para dentro de uma condição operacional estabelecida para qualquer comportamento daquele sistema dentro daquela condição operacional. Essa é a pergunta que eu tenho que responder. Eu tenho que arrumar um jeito de projetar um controlador que funcione desta forma, que ele seja capaz de me proporcionar um comportamento dinâmico dentro daqueles objetivos que eu estabeleci e dentro de uma condição operacional, dentro de uma faixa operacional, independente do comportamento do sistema ao longo do tempo, independente da entrada que eu for aplicar naquele sistema. Tá? Então, para a gente, a gente está muito mais interessado nos comportamentos, num primeiro momento, para o projeto de sistema de controle, tá? A gente está muito mais interessado em entender como o sistema funciona, como que ele se comporta, do que especificamente para uma saída para uma dada entrada. A mesma coisa ocorre com relação às condições operacionais. Eu quero que o meu sistema de controle ele funcione bem, independente da onde que o meu sistema partiu. Note que se eu soltar o cabo de vassoura exatamente na vertical, com velocidade zero, simplesmente peguei ele aqui e soltei, ele está na condição operacional dele perfeita. Então, assim, numa visão um pouco simplificada, o sistema de controle vai ter muito pouco trabalho. Ele vai ficar lá paradão, quietão. Se bater uma lufada de vento, ele vai lá e vai tentar fazer alguma coisa. Tá? Mas se não acontecer nada, ele vai ficar quietão. Mas isso tem que acontecer também. O sistema tem que ser capaz de corrigir a coisa se eu soltar o cabo de vassoura um pouco fora daquela condição operacional. Por exemplo, um psi um pouquinho diferente do psi igual a zero ou com uma velocidade discreta. O sistema de controle tem que ser capaz de equilibrar o cabo de vassoura. Ele tem que fazer o cabo de vassoura voltar. Então, o comportamento do sistema, independente das condições operacionais ou independente da entrada que eu colocar dentro dessa faixa operacional, para a gente é muito mais importante do ponto de vista de projeto do que eventualmente ficar calculando a solução para cada uma das entradas que eu tiver. Note que a gente vai fazer isso também. A gente precisa disso para saber se o sistema está funcionando. Isso é a famosa simulação. Mas, para projetar o sistema de controle, ou para ter os insights que eu preciso para projetar o sistema de controle, entender o comportamento do sistema independente das condições operacionais, independente das condições iniciais, é muito mais importante. Então, a análise e a solução da equação diferencial para uma dada condição, ela não é tão importante assim para a gente neste primeiro momento.
exceto em algumas situações em que a gente vai estar interessado de fato na solução da equação diferencial. Sobretudo na solução do sistema de controle completo. Que a gente já sabe que, se foi bem projetado, ele vai funcionar dentro daquilo que eu coloquei. Tá? Então, para facilitar o nosso problema e para obter informações mais globais do sistema, eu vou fazer uma consideração. Eu vou considerar que todas as minhas condições iniciais são nulas em um primeiro momento. Quando eu considerar que as minhas condições iniciais são nulas, se você lembra lá do teorema, né, da derivação real, você vai ver o seguinte, que esses termos psi0, psi ponto de zero, blá 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 blá, todos vão zerar. Então, ao estudar o problema com condições iniciais nulas e, eventualmente, perturbando o sistema nessas condições iniciais nulas, a partir dessas condições iniciais nulas, eu já sei como que o sistema vai se comportar. Eu já sei qual que vai ser a carinha da resposta dele. Então, a gente vai fazer isso para simplificar a nossa análise do comportamento global da equação diferencial. Note, é um comportamento particular. Eu posso aplicar quaisquer condições operacionais para resolver a minha equação diferencial. Mas eu vou estudar o comportamento global da minha equação diferencial a partir das condições iniciais nulas. Por quê? Porque isso é mais fácil. Matematicamente mais fácil. Então, a gente vai considerar as condições iniciais nulas, e se eu fizer isso lá no cabo de vassoura, aqueles termos psi0 e psi ponto de zero somem, e aí eu consigo uma relação em S explícita. Uma constante de proporcionalidade, por assim dizer, com muitas aspas, entre o psi de S, que é a variável de saída do meu sistema em Laplace, no plano S, tá? E o fx de S, que é exatamente a entrada que eu estou colocando naquele sistema no plano S. Eu vou ter uma relação algébrica em S. Fracionária, é uma fração, tá? Em que eu tenho um numerador em S e um denominador em S. Mas, se você observar aqui, é uma relação algébrica entre o que eu obtenho na saída em S e o que eu estou aplicando na entrada em S. Desde que eu use as condições iniciais nulas. Tá? Então, essa forma é muito interessante para a gente porque ela permite a gente enxergar muito do sistema a respeito, como que ele funciona, como que ele se comporta, se ele vai para um lugar, se ele converge, se ele não converge, como ele converge, em que velocidade ele converge. Então, isso tudo vem apenas da nossa análise das condições iniciais nulas. Tá? E, reforçando, a gente só consegue sair daqui e chegar naquela expressão se eu tiver esses psi ponto, tudo zero. Porque senão eu não vou ter uma relação explícita e algébrica entre o fx de S e o y de S. Eu vou ter essas condições iniciais aqui que mudam. Então, para cada condição inicial da qual eu partir, vai ter uma expressão de psi de S diferente. Tá? Então, ao fazer as condições iniciais nulas, eu estou assumindo uma condição e nessa condição eu obtenho esse formato aqui, que é uma relação algébrica entre a entrada e a saída do sistema em S. Tá? Então, quando a gente adota as condições iniciais nulas, na equação diferencial, a gente consegue obter uma relação algébrica racional entre a transformada de Laplace da força aplicada e o respectivo ângulo em Laplace, né, psi de S. Isso é uma simplificação extremamente importante para a gente. A gente não vai perder aqui generalidade, porque desde que eu esteja dentro das minhas condições operacionais, a conclusão que eu vou tirar a respeito do comportamento do sistema usando esse caso particular vai valer para as outras condições operacionais, ou melhor, para as outras condições iniciais dentro daquela faixa operacional. Tá? E além disso, torna a nossa expressão muito mais simples de tratar e nos ressalta muitas informações que eu só obtenho, ou melhor, que eu obtenho de uma forma mais simples se eu considerar as condições iniciais nulas. Tá? Então, esse formato, né, esse formato de eu ter uma relação algébrica entre entrada e saída, tá, a gente só consegue se a gente aplicar as condições iniciais nulas. Isso é muito importante, hein? Bom, é claro que a gente pode generalizar isso aí para uma equação diferencial linear, tá? Com derivadas na entrada e na saída, que é o caso aqui da equação 12. Né? Naturalmente, se eu aplicar a Laplace aqui dos dois lados com condições iniciais nulas, né?
vai ficar aqui S elevado a N mais alfa N menos 1 S elevado a N menos 1 até alfa 0 x de S, né? Igual, desculpa, que é S elevado a N x de S, tá? Então, x de S em evidência, S elevado a N mais alfa 1 N menos 1 S elevado a N menos 1 mais blá, 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 alfa 0. Isso tudo vai ser igual a U de S em evidência, S elevado a M mais beta M menos 1, S elevado a M menos 1, blá, 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 até beta 0. Tá? E aí, se eu fizer a multiplicação cruzada de termos, eu vou ver que o x de S sobre o U de S vai ser igual a um G de S, que vai ser essa expressão. S elevado a M, blá, 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 em cima, S elevado a N, blá, 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 embaixo. Tá? E a essa forma a gente vai dar o nome fundamental que vai nos acompanhar até o último dia do nosso curso, de qualquer curso de controle, tá? Que se chama função de transferência G de S da entrada U de S para a saída X de S do sistema, que expressa aquela respectiva equação diferencial quando as condições iniciais são nulas. Quando as condições iniciais são nulas. Função de transferência só aparece no sistema linear quando as condições iniciais são nulas. E agora eu vou repetir. Note que só é possível obter a função de transferência de uma equação diferencial linear invariante no tempo, cujas condições iniciais foram assumidas nulas. Note que o g de S é uma função racional, tá? Então é uma fração. Só que ela é uma fração em S. E o S é uma variável complexa, tá? Então o g de S ele é uma função racional complexa na variável S. Eu não estou dizendo que isso aqui é uma constante de proporcionalidade, porque não é de fato. Ele é uma fração que no domínio S, tá? Ela tem um S que é uma variável complexa, tá? E aí eu tenho uma relação explícita entre essa função racional em S aqui, que me relaciona o sinal de entrada e o sinal de saída, tá? Bom, algumas informações que vão ser vitais para a gente ao longo do nosso curso de controle. Polos e zeros de uma função de transferência. A gente vai chamar de zeros da função de transferência, aquele g de S, aquela fração em S, os pontos para os quais a função g de S vale zero. Tá? Note que na nossa expressão a gente tem um polinômio numerador em S e um polinômio denominador em S. O que faz essa função g de S zerar? Olha, são todos os valores de S que zeram o numerador. Se ela zerar o numerador, g de S é igual a zero. Então, os zeros do meu sistema vão ser exatamente esses valores para os quais a função g de S vai para zero, que são exatamente as raízes do polinômio numerador daquela função de transferência que eu tenho. Tá? Já os polos de uma função complexa analítica são aqueles pontos para os quais g de S tende a ir para mais ou para menos infinito, que no nosso caso é exatamente as raízes do polinômio denominador. Note que se o meu polinômio denominador ele tiver um S que vai para zero, ou seja, se eu pegar o S igual a uma das raízes desse polinômio denominador, esse polinômio denominador zera, só que eu estou zerando o denominador, então o g de S vai para mais infinito ou menos infinito. Então os polos são as singularidades da minha função de transferência. Tá? Aqui uma observação que naturalmente a gente não consegue mostrar aqui, tá? Mas que certamente vocês já viram pelo menos o falar lá no curso de sinais sistemas ou análise de sistemas lineares, que uma função de um sistema uma função de transferência de um sistema causal tem um número maior ou igual de polos do que de zeros, tá? Então o número de polos é maior ou igual ao número de zeros. Ou seja, para que o meu sistema seja a saída seja uma consequência da entrada, eu preciso que esse polinômio denominador tenha um grau polinomial maior ou, na pior hipótese, igual a esse polinômio numerador. Se tiver invertido, no nosso curso aqui, certamente você errou alguma coisa. Então, se o polinômio numerador tiver um grau polinomial maior que o polinômio denominador, eu acho bom você refazer o exercício.
Bom, e agora a gente finalmente, sim, né? Agora a gente vai resolver a nossa vassoura, né? A gente tem lá a função de transferência, que a gente já definiu, né? E aí a gente vai pegar e calcular quem são os zeros e polos desse sistema cabo de vassoura. No nosso caso, não existe S que zera o G de S, né? Não existe S que zera o numerador, mas existem dois S que zeram o denominador. Então, não existem zeros, não existe S que faz essa função de transferência zerar. Entretanto, há dois polos, S1 e 2, que são reais e simétricos. É mais ou menos a raiz de MGL sobre J. Tá? E esses dois polos vão me falar muita coisa a respeito dessa equação diferencial. Muita coisa. Tá? E vai me dar também muitas dicas de como é que eu vou fazer para projetar o sistema de controle para este cara. Tá? Então não tenho zeros e tenho dois polos que são simétricos e reais. Eu tenho mais raiz de MGL sobre J e eu tenho menos raiz de MGL sobre J. Finalmente, a gente vai ver se ajuda isso aí para resolver a equação diferencial com condições iniciais nulas. Então, eu vou pegar de novo a mesma função de transferência e eu vou escolher um sinal qualquer. Agora eu quero resolver. Quero usar essa função, eu quero usar essa condição inicial nula para resolver a equação diferencial. Então eu vou escolher uma entrada qualquer. Eu vou colocar, por exemplo, um degrau unitário. Vou colocar um degrau unitário de força para ver o que acontece no meu cabo de vassoura quando eu dou um degrau unitário de força. Ou seja, eu escolho uma direção e dou uma força ali, sempre naquela direção de 1 newton, por exemplo. Tá? A gente já sabe que a transformada de Laplace do degrau unitário é 1 sobre S. Então, se eu pegar o fx de S que estava aqui embaixo, colocar no numerador e substituir por essa expressão, eu vou ter que psi de S é igual a L sobre S, que vem do degrau unitário, multiplicado por Js ao quadrado menos MGL. Tá? Bom, agora a gente precisa dar um jeito de achar a solução da inversa disso. Continuo com o mesmo problema, porque eu tenho que arrumar um jeito de resolver essa transformada de Laplace. Se eu enxergar lá na tabela um par casado, maravilha, eu venho aqui, procuro a função, faço um ajeito ali, né? Ajeito aquela função para que as variáveis apareçam, para ficar igualzinho na tabela, né? E aí, beleza, tá? Aí eu obtenho a inversão. Algumas vezes isso não é possível, a gente vai precisar usar uma ferramenta para a gente conseguir separar isso. E a nossa ideia vai ser basicamente dividir essa fração solução em fraçõezinhas menores de forma que a gente consiga voltar na tabela. Tá? Então, o nosso objetivo aqui vai ser pegar essa expressão 16 e separar em fraçõezinhas menores, de forma que quando eu somar essas frações eu tenho o mesmo resultado, e quando eu tomar a transformada inversa de cada uma dessas frações, eu volto no mesmo resultado. Tá? Então aí eu vou dividir para conquistar. Eu não vou tentar achar na tabela essa expressão grandona. O que eu vou fazer é dividir isso em fraçõezinhas menores de forma que eu possa ir lá na tabela e ver quem é quem em para cada um desses termos. Tá? Para fazer isso, a gente vai usar um procedimento que certamente vocês já estudaram mais de uma vez, que se chama expansão em frações parciais. Então, expansão em frações parciais é exatamente esse procedimento matemático de pegar uma função, uma fração de variável complexa, lembrando que o S é uma variável complexa e todo número real também é um número complexo, tá? Então, é usar esse recurso para dividir essa fração de número complexo, de variável complexa, em frações menores, tá? Então, o procedimento de expansão em frações parciais vai ser calcular os resíduos dessa expressão para cada um dos termos, para cada uma das frações que eu quero analisar. Tá? Infelizmente, a gente tem muito pouco tempo para falar aqui de expansão em frações parciais. Então, eu vou passar muito rápido na expansão de frações parciais. E se vocês tiverem dúvidas, eu solicito, sugiro, recomendo que vocês deem uma olhada aí nos cursos de análise de sistemas lineares, equações diferenciais, enfim, onde vocês deram uma olhada em expansão em frações parciais, tá? Ou mesmo no seu material de controle, no seu livro de controle, porque isso é sempre muito bem detalhado lá. Tá? Mas por uma questão de tempo aqui eu vou precisar passar um pouco mais rápido sobre esses conceitos. Tá? Bom, então a ideia da expansão em frações parciais é basicamente esse. Vamos pegar então uma fração em S, que a gente já tem um nome para ela, a nossa função de transferência, que relaciona a nossa entrada e saída. E inicialmente a gente vai considerar que essa função de transferência
todos os polos do meu sistema são distintos. Ou seja, todas as raízes do polinômio denominador são distintas entre si. Elas não se repetem. Tá? Eu tenho aqui n raízes nesse polinômio denominador e todas as n raízes P1, Pn, ou Pi, ou Pj, enfim, elas são diferentes entre si. Tá? Bom, o que eu quero fazer é isso. Eu quero pegar essa função de transferência, que é uma fração, e separar em uma soma de frações, em que cada uma dessas frações é um monômio desse polinômio denominador. Note que se eu tomar o mínimo múltiplo comum aqui, eu tenho que voltar na expressão 17. Tá? Então, eu quero escrever essa fração como uma soma de fraçõezinhas menores. Tá? Como que eu faço para calcular o A1, A2, A3 até o AN? Se as minhas raízes são distintas, se os polinômios denominadores, se os polos do meu sistema, as raízes do polinômio denominador são distintas, eu vou usar um método muito simples que vocês devem ter aprendido em algum momento do curso de graduação de vocês, que é calcular o resíduo. Tá? Então, por exemplo, se eu tenho aqui o SP mais 1, tá? Eu tenho esse SP mais 1. Eu quero calcular o A1. O que eu vou fazer? Eu vou multiplicar o G de S por S mais P mais 1. Para quê? Para cortar esse S mais P mais 1 aqui do denominador e no numerador. Então, eu vou pegar aqui o S mais P1 e vou multiplicar no G de S, para cortar em cima e embaixo. E aí, eu vou fazer a conta do que sobrar na raiz desse monômio. Ou seja, eu vou fazer G de S vezes S mais P1, note que vai cortar em cima e embaixo, o S mais P1, e depois eu vou calcular quanto que vale essa função quando o S é igual a menos P1, que é exatamente essa raiz aqui. Bom, está muito claro por que eu tenho que multiplicar por S mais P1. Porque se eu simplesmente pegar aqui G de S e calcular com S igual a menos P1, isso aqui vai para infinito. Eu não quero isso. Tá? Então, o método dos resíduos é exatamente isso. Para cada um desses termos, A1, A2, o AN, por exemplo, eu vou ter que pegar essa expressão G de S, multiplicar por S mais Pn, vai cortar em cima e embaixo, e aí o que sobrar, eu faço a conta quando o S é igual a menos Pn. Fazendo isso para todas essas fraçõezinhas, quando eu fizer isso, achar A1, A2, A3, A4, A5, até o AN, eu encontrei toda a divisão, ou toda a expansão dessa fração em uma soma de frações parciais. Ou seja, eu fiz a expansão em frações parciais para polos distintos. Quando os polos são complexos conjugados, eu tenho um problema. Porque os polos complexos conjugados, eles são diferentes. Eu tenho A mais J, A mais BJ, A menos BJ. Eles são diferentes, mas eles são complexos conjugados. A parte real é igual, mas a parte imaginária é invertida, uma é negativa da outra. Se eu for usar esse procedimento de expansão em frações parciais de polos distintos para raízes complexas conjugadas, fatalmente o A1 e o A2 daquelas duas soluções, daqueles dois polos complexos conjugados, vão ser números complexos. Eles não vão ser reais. E isso é um problema, porque aí depois eu quero que isso aqui tudo vire isso aqui vire tudo real, porque eu tenho real aqui no GDS. Né? Eu quero que o A1, A2, A3, AN, todos eles sejam reais, tá? Para eu poder voltar na tabela. Então, quando eu tenho polos complexos conjugados, a gente vai fazer um esquema um pouquinho diferente. Ao invés da gente aplicar a expansão em frações parciais assim, de cara, a gente vai tratar esses números complexos esse denominador, de forma a preservar o aspecto de número real dele. Então, por exemplo, eu tenho aqui G de S é igual a 1 sobre S ao quadrado mais 2S mais 2. A solução desse cara, ou os polos desse cara, as raízes do polinômio denominador, é P1, 2 é igual a menos 1 mais ou menos J. Tá? Então, são duas raízes complexas conjugadas. Se a gente der uma olhada lá na nossa tabela de Laplace, vocês vão ver um termo como esse aí. Por exemplo, tá? Tem outros parecidos. A Laplace da exponencial de AT vezes seno de BT é igual a B sobre S mais A ao quadrado mais B ao quadrado. E isso ocorre, essa expressão aqui, ou essa função, ela ocorre quando os polos desse polinômio denominador são complexos conjugados. Então, sempre que eu tiver um polinômio denominador com polos complexos conjugados, vai aparecer uma exponencial multiplicada por um seno. Fatalmente. Tá? Então,
um artifício que eu vou tentar usar para resolver esse problema é reescrever aquela expressão anterior nesse formato no denominador. S mais A ao quadrado mais B ao quadrado, tá? Isso a gente tem vários nomes, né? Eu costumo usar o nome de completamento de quadrado, que muita gente não gosta, enfim. Mas é simplesmente um método matemático, um método algébrico, para eu tratar essas duas raízes complexas conjugadas e fazer a expansão, fazer a separação delas em termos de uma fração de segundo grau, uma fração cujo polinômio tem grau 2, tá? Então, por exemplo, o nosso polinômio era s ao quadrado mais 2s mais 2. E eu quero fazer isso ser igual a 2s mais a ao quadrado mais b ao quadrado. Então, se eu fizer a expansão ali do s mais a ao quadrado, isso aqui vai dar s ao quadrado mais 2as mais a ao quadrado mais b ao quadrado. E aí eu sei que o 2as vale 2s. E o a ao quadrado mais b ao quadrado vale 2. Com isso, eu obtenho os valores de a e b. A igual a 1, b igual a 1. Tá? E, naturalmente, eu preciso, num primeiro momento, né? Isso vai ficar um pouco mais claro depois, mas a gente vai usar, quando a gente tiver esse a ao quadrado, eu tiver que fatorar para achar o outro cara, tirar a raiz, eu vou pegar apenas a raiz positiva. A negativa não vai servir para a gente. Tá? Então, aqui eu vou ter o a igual a 1, o b igual a 1. E aí, se eu colocar o a e o b aqui, né? O b vale 1, então 1 sobre s mais 1 ao quadrado mais 1 ao quadrado. Se eu pegar e expandir isso aqui, eu volto na expressão anterior, que era 1 sobre s ao quadrado mais 2s mais 2. Tá? E aí eu posso aplicar Laplace direto. Né? Se eu tenho aqui s mais 1 ao quadrado mais 1 ao quadrado no denominador e 1 no numerador, a Laplace inversa disso vai ser e elevado a menos t seno de t. Porque o a vale 1 e o b vale 1. Tá bom? Então, um método algébrico, simples, simplesmente para quando a gente tem polos complexos conjugados e a gente não quer deixar a expansão em frações parciais me dar coeficientes, né, ou resíduos complexos. Tá? Um outro caso é quando eu tenho polos reais iguais. Eu tenho esse caso aqui, eu tenho uma f de s, que eu tenho um numerador qualquer, não me interessa. Tá? Não me interessa na análise, mas é óbvio que ele entra ali na conta, né? Óbvio. S mais A elevado a V, ou Ni, sei lá, a V nesse caso. Ou seja, quando eu tenho um S mais A elevado a V, a raiz S igual a menos A no polinômio denominador, ela é raiz desse polinômio V vezes. Então, ela é uma raiz múltipla. Ela é raiz real de multiplicidade em V. Tá? Então, quando eu tenho polos reais iguais, que é esse caso, tá? Eu tenho polos repetidos, é S igual a menos A, e S é menos A é raiz desse polinômio denominador V vezes. A gente vai reescrever essa expansão, ela vai fazer essa expansão para esse termo, vai ficar assim. Eu tenho um lambda 1, S mais A, mais um lambda 2, S mais A ao quadrado, mais um lambda 3, S mais A ao cubo, até um lambda V, S mais A elevado a V. Naturalmente, se eu tomar o mínimo múltiplo comum disso aqui, da 24, eu tenho que voltar na 23, tá? Eu tenho que voltar na 23. Tá? Então, por isso que eu pego aqui graus menores e o S mais A elevado a V. Então, eu tenho V raízes S igual a menos A, porque eu tenho V frações. Tá? A operação para calcular isso é um pouquinho complicada, tá? Então, tem aqui como que a gente faz para calcular cada um desses termos, depende da derivada e tal, e de um fatorial, tá? Um jeito que eu recomendo para vocês fazerem isso é sempre começar do coeficiente de grau mais alto, tá? Então, por exemplo, eu tenho aqui, ó, g de s é igual a 1 sobre s mais a ao quadrado. E eu quero escrever isso como lambda 0 sobre s, que é esse cara aqui que é raiz distinta. Lambda 1 s mais 2, mais lambda 2 s mais 2 ao quadrado. Tá? Então, eu tenho, para o lambda 0, vou usar o procedimento que eu já conheço. S vezes g de s quando s é igual a 0. Isso vai me dar 1 sobre s mais 2 ao quadrado quando s é igual a 0, que é igual a 1 quarto. Aí eu vou começar do que tem grau mais alto. Eu vou começar desse grau aqui, ó, o lambda 2. Tá? Então, o lambda 2, como é que eu vou fazer? Eu vou fazer a conta igualzinho. Eu vou pegar
S mais 2 lambda, S mais 2 ao quadrado, que é o que está no denominador do lambda 2. Vou multiplicar pelo G de S e vou fazer a conta do S igual a menos 2, que é a raiz do que está aqui. Isso vai me dar 1 sobre S quando S é igual a menos 2. Isso que vai dar menos meio. O lambda 1, como que eu faço? Eu tomo a derivada do que sobrou da expressão anterior, que é 1 sobre S, tomo a derivada desse cara em S. E faço a conta dessa derivada quando S é igual a menos 2. Tá? Então, eu vou ter aqui lambda 1, que vai ser 1 sobre 1 fatorial. O primeiro derivada é 1 fatorial, 1 sobre 1 fatorial. A derivada do S mais 2 ao quadrado G de S, D de S, quando S é igual a menos 2. Se você for naquela fórmula complicada lá, é exatamente isso. Eu só estou indo do maior para o menor, porque é mais fácil. Eu sempre derivo o anterior. Eu pego agora o 1 sobre S e derivo ele. Então, é a derivada de 1 sobre S ds, quando S é igual a menos 2. Que é igual a menos 1 sobre S ao quadrado, quando S é igual a menos 2. Que é igual a menos 1 quarto. Se eu tivesse uma terceira raiz em S igual a menos 2, ou seja, se eu tivesse um lambda 3 sobre S mais 2 ao cubo, eu ia começar do S ao cubo. Aí eu ia ter um primeiro termo de derivada com 1 fatorial, derivada do que restou do S mais 2 ao cubo, depois que eu multipliquei com G de S e fiz o resíduo, né? Depois, para calcular o próximo, eu tomaria a derivada do anterior, quando o S é igual a menos 2, e 1 sobre 2 fatorial. E assim, quando eu estivesse no terceiro, aí eu ia fazer a derivada do anterior, tá? Ia tomar 1 sobre 3 fatorial, e assim sucessivamente. Tá? Então, eu acho mais fácil começar do grau maior e ir para o grau menor. Mas se você quiser usar essa fórmula aqui, que aparece em qualquer livro de expansão e frações parciais, fique à vontade. Eu acho que dá um pouco mais de trabalho. Fica mais difícil para guardar. É mais fácil errar. Bom, então vamos aplicar a expansão em frações parciais para o nosso cabo de vassoura. Tá? Então, no nosso problema de obter a solução psi de t, a gente vê que a função racional está lá. Psi de s é igual a L sobre S js ao quadrado menos mgl. Isso para o degrau unitário. Então, eu quero achar a psi de t com condições iniciais nulas quando eu aplico lá o degrau de força de 1 newton. Tá? E a gente sabe que essa expressão 27 tem 3 polos distintos. S igual a 0, 0 é esse denominador. E os 2 polos do sistema, que a gente já sabia quanto que valia. S2, 3 é igual mais ou menos raiz de mgl sobre j. Quando eu aplicar a expansão em frações parciais, então, eu vou ter que 1 a 1 sobre S, uma raiz, mais A2 sobre S mais gama, mais A2S menos gama. E eu estou chamando aqui o gama igual a raiz de mgl sobre j, simplesmente para melhorar a minha anotação, para facilitar a minha anotação. Tá? Se eu for lá na minha tabela de transformada de Laplace, agora eu consigo ver facilmente que dado A1, A2 e A3, me desculpe, aqui é A3, tá? Dado A1, A2 e A3, eu tenho isso aqui aparecendo na minha tabela, isso aqui aparecendo na minha tabela e isso aqui aparecendo na tabela. Então, basta que eu calcule o A1, A2 e A3 que eu chego na resposta preparada para fazer a inversão, tá? Então, aplicando expansão em frações parciais aqui e calculando o A1, A2 e A3, a gente vai ver que o A1 é igual a menos 1 sobre mg, o A2 é igual a 1 sobre 2mg e o A3 é igual a 1 sobre 2mg. Então, o A2 e A3 são iguais. Tá? Pronto. Agora a gente vai lá na nossa tabela de transformada. A gente sabe que a transformada inversa de 1 sobre S é o degrau unitário. E a gente sabe, dando uma olhada lá na tabela, pode ir lá conferir, que a transformada inversa de 1 sobre S mais A é E elevado a menos AT se o tempo é maior ou igual a zero. Então, eu vou pegar agora nessa expressão, que eu já calculei, o A1, o A2 e o A3, que é igual ao A2, tá? E agora eu vou fazer a conta, olha. O A1 é o quê? É a transformada inversa, o A1 sobre S, eu pego essa transformada inversa, A1 é a constante, então é A1 vezes a transformada inversa de 1 sobre S, que é U de T, degrau unitário. A transformada inversa de A2 sobre S mais gama é igual a A2 a transformada inversa de 1 sobre S mais gama. Só que a transformada inversa de 1 sobre S mais gama é igual a E elevado a menos gama T. Está aqui. E a transformada inversa de A2, S menos gama,
O A2 cai fora, então é a transformada inversa de 1 sobre S menos gama. Só que a transformada inversa de 1 é S mais A, inverte o sinal, né? Fica E elevado a menos A. Então, quando a transformada inversa de 1 sobre S menos A, troca o sinal aqui, vira E elevado a gama T. Então, essa é a solução da minha equação diferencial com condições iniciais nulas para o degrau unitário, tá? De força na base. Vamos analisar esse resultado? Olha, o nosso gama é maior que zero, tá? Note que o nosso gama é maior que zero, é um número maior que zero. Massa, G, L e J são números maiores que zero. Então, a raiz disso também é um número maior que zero. Então, como o gama é maior que zero, o que eu tenho? Eu tenho o psi. Como que o meu psi, como que o cabo de vassoura se comporta? Quando eu dou um degrau de força nele, a tendência desse psi é ter uma função, ou uma componente, ou um termo que é um A1 sobre U de T, ou seja, eu vou ter um ângulo A1 vezes um ângulo, 1 grau, desculpa, 1 radiano. Mais um A2 que é E elevado a menos gama T. Esse E elevado a menos gama T, o que acontece? Ele vai ter, quando T é igual a zero, vai ser 1 A2 vezes 1 radiano, porque isso aqui vai valer 1. E na medida que o T for aumentando, isso aqui tende para zero. Essa exponencial vai começar a sumir quando T tender a infinito, quando T aumentar. Então, eu tenho um termo que contribui com A1 vezes 1 radiano. Um outro termo que contribui com A2 vezes 1 radiano, mas esse termo vai caindo ao longo do tempo. E um termo A3 mais E elevado a gama T. Só que o E elevado a gama T, quando T é igual a zero, isso aqui vale 1. Então, ele começa de A0 mais 1, 1 radiano, por exemplo, tá? Só que na medida que o gama for tendendo para o T for tendendo para infinito, essa exponencial aumenta. Ou seja, para que o psi não aumenta por esse termo, o psi não aumenta por esse termo, ele vai tender para um valor final igual a 1 aqui, igual a 2 aqui, só que esse termo aqui ele tende a aumentar ao longo do tempo. É elevado a gama T, e gama é um número positivo, então essa exponencial só aumenta de valor. Então, o que acontece? Quando eu aplico uma força num sentido no cabo de vassoura, o que acontece? O ângulo aumenta indefinidamente, que é o que eu espero que aconteça mesmo. Se eu der uma força de 1 newton na base daquele cabo de vassoura, esse cabo de vassoura vai cair na minha cara. O ângulo vai aumentar, puff, até ele bater na minha cabeça. E vai aumentar indefinidamente. Se ele não encontrar a minha cabeça, ele vai encontrar alguma outra coisa para ele parar. E se ele tiver no espaço sideral, né, não tiver gravidade, não tiver nada, ele vai ficar rodando, 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 rodando indefinidamente. Ok? Então, o resultado é o cabo de vassoura cai. Que é o que eu esperava, né? Então, eu resolvi a equação diferencial, vi a Laplace e entendi como que o meu cabo de vassoura funciona e comprovei que, de fato, as minhas expressões estão corretas. Pelo menos, né? É isso que me mostra a física. Um último ponto para a gente tratar bem rapidamente aqui, tá? É a álgebra de blocos, tá? Que é a nossa poderosa ferramenta, né? De análise gráfica, de análise visual do meu sistema, tá? Então, a análise de blocos, a gente sempre parte do teorema da convolução de Laplace, que é um teorema extremamente importante. Bom, se vocês já passaram lá pelo curso de análise de sistemas lineares, vocês sabem que se o sistema é linear, um sistema que tem entrada U e saída Y, a saída Y desse sistema vai ser a convolução da entrada com o que a gente chama de resposta ao impulso unitário do sistema. Ou seja, se eu der um impulso, ou seja, um valor infinito e duração zero num sistema, e ir coletando os valores da saída dele ao longo do tempo, eu coleto o que eu chamo de resposta ao impulso desse sistema. Eu vou lá, dou um petelecão nesse sistema e vou na entrada, impulsivo, duração infinitesimal, e eu coleto os valores da saída. Isso vai me dar o G de T, que vai ser a resposta ao impulso daquele sistema. E a saída desse sistema para qualquer entrada é a convolução deste impulso com esse sinal de entrada. Tá? É óbvio que tratar isso aqui matematicamente não é nem um pouco agradável, tá? Porque a função ou a convolução é uma integral bastante complicada de calcular, tá? Então, a gente dificilmente usa isso aqui para cálculo
analítico mesmo, né? A gente usa isso aqui para demonstrar alguns teoremas, demonstrar algumas propriedades, mas na prática de controle a gente raramente usa uma integral de convolução. A gente vai preferir usar uma propriedade extremamente importante da Laplace para nos ajudar, que é a integral de convolução, ou teorema da convolução de Laplace. A Laplace da convolução é o produto das transformadas de Laplace. Isso é um resultado fantástico. Então, aquela expressão que era uma integral bastante complicada de calcular, vira o produto individual de duas integrais, quiçá mais simples. A gente imagina que eu consiga calcular o U de S, eu consiga calcular o G de S, e aí a convolução em Laplace é simplesmente o produto das duas funções. Tá? Então, pode parecer que eu estou trocando uma integral por duas, mas eu estou possivelmente trocando uma integral complicada por duas mais simples de calcular. Tá? E duas mais simples, não só mais simples, né? Vamos colocar algumas aspas, mas já tabeladas. Isso é muito importante. Tá? Então, isso realmente é bastante simples. Além de ser um procedimento muito tranquilo para nos ajudar a fazer conta, né? Para fazer essa operação, né? Ele permite que a gente escreva o sistema, né? No que a gente chama sistema série e sistema paralelo. Por exemplo, imagina que a saída do sistema ele é composta por uma entrada e a convolução de várias respostas ao impulso. É como se eu tivesse a entrada U aplicada a uma equação diferencial, a saída disso aplicada a outra equação diferencial, a saída disso aplicada a outra equação diferencial. Se eu fosse fazer isso aqui por convolução, eu ia ter que fazer 3 integrais de convolução. Essa convolução, o resultado é com essa convolução, o resultado com essa convolução. Tá? Então eu tenho 3 convoluções aqui. Tá? Quando eu uso Laplace, isso fica muito mais simples, porque eu consigo cascatear o sistema. Eu calculo, tenho o G1 de t, que é a resposta ao impulso daquele sistema, eu vou lá e calculo a transformada de Laplace do G1. Calculo a transformada de Laplace do G2. Calculo a transformada de Laplace de G3. E aí eu sei o que sai na saída do y de S vai ser o produto de U de S, que é a transformada de Laplace da entrada, G1, G2, G3 de S. Ou seja, eu coloco meu sistema em série, eu coloco meu sistema em cascata. Isso ajuda muito quando a gente está tratando de sistemas mais complexos. Eu vou lá, analiso as partes que eu consigo analisar e depois cascateio esses sistemas para ter a solução geral, a solução final. Sistema paralelo é a mesma coisa. Pense que você tem uma entrada que ela entra simultaneamente em duas equações diferenciais distintas e o resultado da saída é a soma ou a subtração de cada uma das saídas dessas equações diferenciais. Tá? Então aqui eu teria a convolução da soma. De novo, eu tenho uma convolução. Se eu aplicar a transformada de Laplace às suas propriedades, eu vou ver que o y de S, nesse caso, vai ser o U de S vezes a soma das transformadas de Laplace de cada um dos sistemas. Ou seja, eu consigo pegar sistemas que são paralelos, né, que eles atuam em paralelo, dada uma entrada, e eu consigo, analisando cada um desses sistemas individualmente, depois ir lá e somar a transformada de Laplace deles. E aí eu formo um diagrama de bloco em paralelo. E, finalmente, um diagrama que é extremamente importante aqui no curso de controle, que é o diagrama de realimentação. Tá? Então, eu tenho uma saída que retorna realimentando, ela volta na entrada, somando a essa entrada. Então, eu tenho o que a gente chama um loop. Tá? Então, aqui eu tenho uma entrada, mais, aqui eu vou colocar mais ou menos, tá? A gente vai ver por que a gente coloca mais, ou por que a gente coloca menos, ou quando a gente coloca mais, quando a gente coloca menos. Mas eu tenho aqui um U de S, que está somando ou subtraindo com um outro sinal. Esse sinal dá origem ao E de S, que é a soma ou a diferença desse U de S com esse sinal aqui. Tá? Esse E de S passa num bloco, tá? Então ele está em série, multiplicando. Então E de S vezes G de S. Isso dá origem ao Y de S. O Y de S passa multiplicando por esse bloco H, ou seja, o que eu tenho aqui nesse ponto é Y de S vezes H de S. E isso eu somo com a entrada, ou seja, a saída passa por um bloco e depois realimenta. Tá? Note que o E de S, que é esse sinal aqui, é o U de S mais ou menos, depende do sinal que eu colocar aqui nesse ponto de soma, Y de S vezes H de S. Só que o Y de S é E de S vezes G de S. Se eu pegar, então, esse E de S e colocar aqui nessa expressão, eu vou ver que o meu Y de S é igual ao U de S
mais ou menos, depende do sinal, y de S, h de S, vezes g de S. Eu só fiz álgebra de bloco, só álgebra soma produto, tá? Se eu passar esse y de S para a esquerda, fatorar e depois multiplicar cruzadas as coisas, eu vou ver que o meu y de S sobre u de S é igual ao g de S sobre 1 menos mais, aí trocou o sinal. Se o sinal aqui é mais, eu vou subtrair 1 menos g de S, h de S. Se o sinal aqui é menos, aqui vai trocar o sinal. Então, é 1 mais g de S, h de S. Tá? E isso aqui vai ser exatamente o cálculo da transformada de Laplace desse bloco em realimentação, ou desse sistema realimentação, cuja entrada volta por meio de um bloco para a entrada, somando a entrada. Tá? Então, esse diagrama é extremamente importante para a gente e é muito bom aprender essa continha aí, tá? De preferência ter essa expressão 39 circulando nas veias, no sangue mesmo, porque a gente vai precisar dela até caírem os dentes. Vai precisar muito mesmo, tá? E é isso aí. Então, com essas três operações, sistema série, sistema paralelo e sistema realimentação, a gente consegue resolver um grande conjunto de configurações bastante complexas de diagrama de blocos. Que a gente não vai conseguir mostrar aqui, claro, né? Não vamos ter esse tempo, mas eu posso ter aqui uma configuração de blocos, né? De sistemas, de subsistemas, de subfenômenos, por assim dizer, que eu quero tratá-los individualmente, porque fica mais fácil, às vezes, tratar um fenômeno individualmente, dar uma lupa no fenômeno e obter uma equação diferencial daquele fenômeno isolado que vai interagir com uma outra equação diferencial, analisar cada um desses fenômenos isoladamente, obter as respectivas transformadas de Laplace, formar um diagrama mais amplo, que eu vou resolvendo para obter a relação a primeira entrada desse sistema até a saída, por meio dessas operações de soma, de produto, de paralelo, cascata e realimentação. Tá bom? Bom, o vídeo ficou um pouco longo, é porque é muito conteúdo mesmo, tá? Então, com isso aqui a gente encerra a nossa segunda parte de modelagem, essa visão geral de modelagem de sistemas físicos, tá? E agora a gente começa para uma próxima etapa, que é muito importante, que é compreender como os sistemas mais importantes para a gente, ou aqueles que aparecem mais, ou aqueles que são mais canônicos para a gente, que a gente vai usar para muitas aplicações, como que esses sistemas se comportam. Mas isso aí vai ficar para um próximo vídeo, tá bom? É isso aí, meus caros. Muito obrigado pela atenção. Até a próxima. Valeu. Tchau.